Fala, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Matheus Bittencourt e aqui eu falo sobre teologia, vida cristã e hábitos de leitura. Se esse vídeo te edificar de alguma forma, considere se inscrever no nosso canal, clicar no joinha para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante e recomende para mais pessoas e deixe desde já o seu comentário porque eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. O que é que você acha desse crescimento expressivo dos evangélicos no Brasil? Nós estamos vivendo esse fenômeno chamado o Brasil evangélico. E nesse momento em que gravo este vídeo, eu acabei de assistir o documentário da Brasil Paralelo, que tem esse mesmo título, Brasil Evangélico. Hoje é dia 12 de julho de 2026. Eu pensei inicialmente em gravar um story para o meu Instagram, mas por conta da complexidade desse tema, da maneira como eu fui edificado, enriquecido com tudo aquilo que eu vi durante o documentário, que são cerca de 2 horas de apresentação, eu vi que realmente era necessário não apenas gravar um story que vai desaparecer, mas sim gravar um vídeo mais longo para postar no canal do YouTube para mais pessoas terem acesso a essa recomendação. Bom, primeiramente, eu quero te dizer que esse documentário não é um documentário evangélico, por assim dizer. Não é um documentário feito por uma igreja, é feito por uma instituição que muitos de vocês na internet já conhecem, a Brasil Paralelo, que é uma instituição que tem como propósito compartilhar valores conservadores para o Brasil. É uma instituição que vocês sabem que tem um viés muito mais ligado ao catolicismo, tanto nos seus eventos, nas suas produções, como o especial de Natal, vemos uma ênfase muito maior em padres do que pastores evangélicos. Enfim, a Brasil Paralelo não requer apresentações. Esse documentário, ele tem uma proposta de fazer uma análise do fenômeno religioso evangélico. É uma análise das ciências da religião. Não é uma análise evangélico, não é uma análise doutrinário dos evangélicos. Então, você vai observar nesse documentário pessoas de diversas tradições ditas evangélicas. Você vê lá tradicionais, pentecostais, neopentecostais, sendo tratados como evangélicos e cada um desses grupos dando o seu parecer sobre a importância da igreja evangélica para a sociedade brasileira. Eu gostei muito do documentário porque ele já começa apresentando todo o histórico do protestantismo, desde a Reforma Protestante, fala das 5 solas, fala também da vinda dos primeiros missionários evangélicos para o Brasil, enviados por João Calvino, lá na conhecida tragédia de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Você depois pesquisem sobre isso, a tragédia de Guanabara. A primeira presença evangélica aqui no Brasil, a primeira presença protestante de raiz reformada no Brasil. Depois ele apresenta o movimento evangélico, a chegada dos evangélicos como missionários já no final do século XIX. Então ele fala da vinda dos batistas, a vinda dos presbiterianos, a vinda de outros grupos, né, aqui para o nosso país. Também apresenta o início do pentecostalismo, como o movimento pentecostal surgiu nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil, dando origem à Igreja Assembleia de Deus. Depois ele apresenta as ondas do movimento pentecostal, o desenvolvimento do pentecostalismo, primeira onda do pentecostalismo, segunda onda, terceira onda. Então, é um documentário muito fiel àquilo que nós, que estudamos teologia, conhecemos sobre a história do protestantismo e a história da igreja. Depois dele apresentar isso, ele mostra como os evangélicos, ao longo das suas ondas, mais especificamente a partir da terceira onda, a partir do surgimento do neopentecostalismo, como os evangélicos se desenvolveram, cresceram assustadoramente. Um movimento que tinha poucos milhões de adeptos no início dos anos 90, agora nós já chegamos a quase 50 milhões de evangélicos. Antes, um pequeno grupo que chegou no Brasil marginalizado, perseguido e que até pouco tempo atrás era colocado de escanteio da esfera pública, não tinha nenhuma relevância para a esfera pública. Hoje já se fala que não tem como um presidente ser eleito no Brasil sem a participação dos evangélicos.
Já somos mais de 30% da população brasileira. Temos um crescimento expressivo e até 2030 os evangélicos irão passar os católicos. Também foram convidados adeptos da Igreja Católica Romana para dar o seu parecer sobre o avanço da Igreja evangélica no Brasil. Então, até aquele Bernardo Kister, que é conhecido como um forte opositor dos evangélicos e até mesmo de algumas alas dentro do próprio catolicismo romano, apareceu para dar o seu parecer, claro que trazendo uma crítica, né, à doutrina evangélica, o crescimento dos evangélicos, mas todas as pessoas, independente da sua tradição, seja católica, reformada, seja do pentecostalismo, neopentecostalismo, todos apresentaram a multiforme graça da igreja evangélica no Brasil. A forma como Deus tem usado a igreja evangélica para atingir públicos que são inalcançáveis pelo Estado e pela sociedade. Mostrou trabalhos sociais dos evangélicos em presídios, no meio dos ribeirinhos, no meio de populações esquecidas pela sociedade. Como a igreja evangélica é importante para esse país. Como a igreja evangélica é importante para essa nação. Se você é evangélico, se você é estudante de teologia, se você é seminarista, se você é um estudante das ciências da religião e porventura nem seja evangélico, o fenômeno evangélico não pode ser ignorado da sociedade. É um movimento que tem diversas expressões, tanto na parte da música gospel. Então, hoje eu aprendi que o gospel não é apenas um gênero musical, mas sim um arcabouço que envolve outros subgêneros musicais. Né? Eu achei muito rica essa definição do DJ que estava lá e que apresentou essa definição. Então são convidados diversas pessoas conhecidas dentro da igreja evangélica. Pessoas que eu admiro, pessoas que nem tanto e pessoas que eu quero quilômetros de distância de mim apareceram nesse documentário. Mas o documentário é muito bom, é muito rico, muito fiel à verdade. Mostra como a igreja evangélica iniciou seu trabalho dentro do cenário político. Achei muito interessante a abordagem que as pessoas que comentaram sobre o fenômeno evangélico na política no Brasil têm atuado. Então, eu fiquei muito satisfeito com aquilo que foi colocado, né? Muito bem equilibrada. E, assim, é essencial que você participe. Os evangélicos, eles não pertencem à esquerda, isso já é claro para todos nós. Eu tô com a camisa vermelha, mas não é por conta de esquerda, nem nada disso não. Foi a primeira camisa que eu achei passada para poder gravar esse vídeo. E os evangélicos também, meus irmãos, eles não são propriedade da direita. Isso é apresentado no documentário, trazendo dados contundentes que até momentos atrás, a esquerda e direita, como nós conhecemos hoje, tem um pouco mais de 200 anos de estruturação como nós a conhecemos hoje. Então, até poucos séculos atrás, haviam pessoas ligadas à direita que eram contra o cristianismo, né? Pessoas ligadas ao liberalismo econômico que eram contra a fé cristã. Então, é muito interessante a gente fazer essa distinção. Devemos ter o nosso papel na sociedade. Estamos em um ano eleitoral. Precisamos escolher os nossos candidatos, pessoas que defendam pautas e valores que nós evangélicos defendemos. Nós devemos ficar atentos porque lobos vorazes estão aos arredores, tentando de todas as formas arrebanhar, adquirir votos, né? Inimigos da fé declarados, que durante seus 4 anos de mandato abominam, fazem de tudo contra os valores da igreja. Hoje estão fazendo de tudo para poder conseguir o voto dos evangélicos. Não caia nessa lábia, mas ao mesmo tempo ficar atentos, porque até mesmo no meio de nós tem se levantado pessoas que, ao assumirem o poder, envergonham o evangelho. E essas pessoas foram apresentadas, algumas dessas pessoas foram mencionadas no documentário. Então, é um documentário muito rico. Não é um documentário bolsonarista, então tem pessoas que criticam Jair Bolsonaro. Não é um documentário lulista, é um documentário que apresenta o fenômeno evangélico complexo, grande e expressivo como ele é no nosso país. Então fica aqui a minha dica de documentário para vocês assistirem.
E eu gostaria de saber de vocês, gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que é que você pensa sobre o crescimento da igreja evangélica no Brasil. Teve até um pastor, Luciano Subirá, comentou no documentário que ele tem receio desse crescimento, né? Eu penso, semelhante a ele nesse ponto, que muito do crescimento evangélico do nosso país é um crescimento por conta do fenômeno da teologia da prosperidade, de promessas de vida fácil, de vida próspera, e muitas dessas pessoas que estão se aproximando da fé cristã não têm sido discipuladas, não têm adquirido conhecimento do verdadeiro evangelho, do que é o evangelho. A gente está falando do fenômeno evangélico, mas do que é o evangelho. Cristo Jesus veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia e um dia voltará. Esse conteúdo do evangelho é diluído em muitos púlpitos do nosso país, mas como eu tenho dito, a análise do documentário não é uma análise doutrinária, é uma análise do fenômeno religioso evangélico no Brasil. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a igreja dele, que a igreja de Cristo possa crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer em santidade, que o falso evangelho no meio dos evangélicos possa ser desmascarado, que a igreja possa crescer triunfantemente e que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.